Olá, amores especiais! Tudo bom com vocês? Prontos aí para mais uma live aqui no nosso Instagram do Amor Especial? Ai, que bacana! Gente, hoje nós vamos falar sobre um assunto muito maravilhoso. Um assunto que eu, assim, particularmente gosto bastante, que é TEA, transtorno do espectro autista. E nós vamos falar com essa querida da Mariana Cristina, e ela já chegou aqui para falar com a gente. E vamos chamar ela aqui e vão chegando, gente. Depois compartilhem a nossa live com quem vocês quiserem, curtam, comentem. É sempre um prazer ter vocês aqui na nossa live. Então vamos lá, chamar aqui a Mari. Nos aguardando. Aí, Mari! Oi, Tudo oi, Pri, bom? tudo e você? Olha, passou muito rápido da última live para essa, hein? A Passou. primeira demorou anos, anos. E essa foi assim, quando eu vi já, meu Deus, dezembro. Já estamos É, Natal, Mari. As minhas, para minha minhas alegria, né? arvorezinhas. Para minha alegria, Graças a porque Deus. você fez o bichinho das lives, do amor por lives me picar. E eu Ai, que adorei, que legal! bom que passou rápido. Que bom! Deixa eu só pôr aqui, ó, o pixel comentário. Pronto. A gente vai aprendendo, sabe, Mari? É, Uma hora dá certo. Ah, então, Mari, um prazer enorme estar aqui com você mais uma vez, da gente aí falar desse assunto que é um dos assuntos assim que eu acho que a gente tem mais dúvida e nós, né, como mães de autista, a gente, nossa, eu recebi várias perguntas e também tenho várias perguntas para te fazer. E, pessoal, também façam perguntas que vocês tiverem, né? Ao longo da live a gente vai fazendo perguntas para Mari. Mari vai responder tudo sem dúvida. pra gente. E vamos começar, Mari, né? Então, a gente já tem uma live com a Mari sobre TDAH, gente. Então, vão lá no nosso IGTV, curtam lá essa live, que tá maravilhosa. Ela fala assim, gente, vocês não têm noção dessa live, é muito boa. Então, corram lá para assistir. E hoje, nossa live é sobre o transtorno do espectro autista. Então, Mari, vamos lá. Uhum. Eu acho que, assim, vamos dispensar assim, as apresentações, porque Mari é maravilhosa, uma neuropsicóloga incrível, gente. Obrigada. Vocês também vão amar. E eu queria, assim, começar com a pergunta que eu acho que, assim, a maioria dos pais tem, né? Por que que o autismo hoje é chamado de TEA? Certo. Pri, eu vou, na verdade, só introduzir um pouco quando é que foi o meu primeiro contato com o autismo, né? Só para. Acho que muitas Ótimo, pessoas podem se perfeito. identificar com Aqui, isso. Mari, aqui é nossa sala. A gente, ó, Perfeito. estamos no nosso sofá, a gente fala assim o que a gente quiser. Vamos Até lá. porque, Pri, essa minha contextualização eu acho que vai responder um pouco dessa sua pergunta inicial, né? O meu Ótimo. primeiro contato com o autismo, e eu não sabia que era autismo, era foi quando eu era pequena, né? Tinha um funcionário do meu avô que tinha uma filha, que era uma mulher, né? Era um pouquinho mais velha do que eu, e ela tinha comportamentos muito atípicos, né? Então era uma menina que não falava, era uma menina que não se socializava, tinha comportamentos Você lembra a idade repetitivos. dela, Mari? Ela era, bom, vou aqui abrir a minha idade. Hoje em dia ela deve ter uns 34, 35 anos, eram uns 2 ou 3 acima de mim. Mas eu a conheci desde que ela tinha talvez uns 8, 9 anos. Né? Uma pessoa Sim. que trabalhou assim né, filha de uma pessoa que trabalhou com a família por um tempo, desde que eu era muito pequena. Então, a gente via que tinha alguns comportamentos que eram diferentes, né, das demais crianças, mas eu, criança, não sabia nomear o que era, né, o que eu Sim. estava vendo,
por que que ela se comportava daquela maneira. Ai, peraí que tem alguém Vai aqui. entender. Fala oi, Mari. Fala oi, Mari. Oi, Mari. Oi, oi, ô. Ele deu uma fugida. Eu... Era só pra vir no final. Tá querendo meu celular, pensa. Vai lá ficar com seu pai. Vai lá. Gente, acontece. Acontece, vida real. Ah, E então, esse foi o meu primeiro contato, Pri. E aí, muitos anos depois, quando eu já estava lá com os meus 15 anos, eu estudei em uma escola muito grande, né, aqui de São Paulo. E na minha sala tinha um menino, né, que também tinha comportamentos atípicos, né? Comportamentos que eu via que os outros adolescentes olhavam e não entendiam. Mas era um menino. mas a escola não abria Não. o diagnóstico. Não. Ah, entendi. Então, era um menino extremamente inteligente, só tirava notão, era o maior, né, o melhor aluno da sala. E então eu olhava assim para os comportamentos que ele fazia, para o fato dele ser mais introspectivo, e eu também identifiquei que tinha algumas questões ali daquele comportamento que não eram típicas, né? Então foram esses meus dois contatos. Hoje em dia eu sei, né, que provavelmente aquela pequena que eu conheci, né, era uma menina autista grave, e esse segundo que eu conheci era um autista de alto funcionamento. Então, quando a gente está falando do autismo, hoje em dia a nomenclatura correta é transtorno do espectro autista. Por que espectro? Porque o espectro ele vai abranger os diferentes graus de funcionamento e de gravidade do quadro. Eu falo que é como se fosse um prisma, assim, né? Sabe uma régua de cores? A gente tem desde níveis com uma tonalidade mais forte, com mais comprometimento, até um nível com uma tonalidade mais leve, que quase passa desapercebido e transita na sociedade. Né? Então, um transtorno do espectro autista, a gente está falando aí de uma série de possibilidades de funcionamento para os indivíduos que têm esse diagnóstico. Entendi. E aqui vamos começar, né, com algumas perguntas que a gente recebeu. Autismo é doença, Mari? Não, o autismo não é uma doença, até porque ele não tem cura, né? Então, já responde uma outra pergunta que era também. Autismo tem cura? Exatamente. Não tem cura. Na verdade, ele é uma condição, ele é uma forma do cérebro funcionar. Cada cérebro é único, então também cada pessoa com autismo é única no seu funcionamento. Então, é incorreto, diria até que é um pouco indelicado, né? Quando a gente passa a ter esse conhecimento, a gente falar que é uma doença. Já perguntaram uma vez para mim, seu filho é doente? Eu não tem doença nenhuma, ele é muito saudável. Exato. Porque as pessoas não têm assim, o conhecimento, né? Às vezes tá até querendo ajudar, mas aí faz essas perguntas. Não faça essas perguntas, tá, gente? Não faça. Quem assiste agora, aqui nossa live, né, não fará essas perguntas. Exatamente. Porque muitas vezes as pessoas elas fazem esse tipo de questionamento por falta de acesso à informação. Né? Por isso que essas lives e essas trocas públicas são tão importantes para a gente poder levar a informação para todo mundo e poder justamente ajustar esses discursos, flexibilizar os olhares sobre as possibilidades, evitar o capacitismo, que é um tema que, né, a gente tem falado muito recentemente. Então, a gente levar essas informações pode aí agregar para muita gente. Com certeza. Então, também recebi uma pergunta: autismo é contagioso? Não é contagioso. Então, podem abraçar, podem beijar, podem tocar, podem, né, dentro das possibilidades e das limitações que cada um impõe, com certeza, não tem nada de contagioso. O que a gente vai perceber é que algumas crianças autistas não gostam de contato. Não tem nada a ver com contágio. Isso vai ter a ver justamente com uma hiper ou hipo, né, uma sensibilidade aumentada ou diminuída à recepção de estímulos do ambiente. Né? Então, tem crianças que elas não gostam de ser abraçadas e beijadas, por exemplo.
e se mantêm mais distanciadas porque o toque para elas traz uma série de sensações incômodas. Outras não gostam Sim. de barulho alto, né? Tanto é que a gente vê nos filmes, principalmente, né, em algumas representações É mais que já divulgadas, põe a mão no a ouvido. criança colocando a mãozinha no ouvido É. para barrar a entrada desse estímulo que é confortável para ela. Outras, pelo contrário, não, precisam ficar ali com o ouvido na TV, os olhinhos muito próximos da TV, né? Porque precisa da entrada mais intensa da informação. Então, é importante a gente colocar isso. Algumas não se aproximam, ou os pais talvez assumem uma postura de evitar que as pessoas se aproximam por conta dessa sensibilidade, mas não por uma questão de contágio. Isso realmente não é verdadeiro. E hoje em dia ele já tem aqueles fones, né, que bloqueiam assim o som, né? E aí a gente já pode colocar para quem tem essa sensibilidade, né, a muito som. Eu acho muito legal. Tem várias mães assim que eu vejo que ambiente assim muito barulhento, colocam o fone e a criança fica bem, Fica bem. né? Eu acho que é uma ideia bem legal para pais que a criança tenha assim, essa sensibilidade maior, né, Mari? Isso, É. porque a gente Eu, é confortável nesse ambiente, né? Pelos quais elas vão circular e elas têm que circular, né? Porque eu acho que a gente está em um momento da com sociedade certeza. em que, né, é tão amedrontador pensar que muitos desses indivíduos ficaram enclausurados ou escondidos. Não, essas são crianças que elas têm que estar na vida, têm que estar na sociedade, da forma que seja confortável para elas também. Então, essas adaptações, elas são essenciais. E assim, eu acho, quanto mais a gente fala, Mari, mais assim, as pessoas vão aprendendo e vão perdendo assim o preconceito e tudo. Eu lembrei agora de um episódio que aconteceu, né? Quando chegou a pergunta do contágio, eu até lembrei, mas tinha esquecido. E aí agora você falando, eu lembrei, né? Aconteceu uma vez um episódio com o Iô na escola, né? Porque ele, né, uma fase lá que ele estava desregulando bastante e tal, então numa dessas ele saiu correndo e mordeu um dos coleguinhas de escola, que era um dos que ele mais brincava. Eu acredito que ele tenha até mordido ele pela essa proximidade que, tipo, ele era um dos que ele mais gostava, né? Mas assim, foi muito rápido, até depois eu vi pela câmera, né? Foi muito rápido. Ele já saiu, ele no banheiro, ele acho que desregulou no banheiro, então ele já saiu e esse amiguinho era o primeiro que estava lá, então ele já saiu, mordeu esse amiguinho. E aí o que aconteceu? A escola não me contou nada do episódio que aconteceu, eles se resolveram e tal, né? E aí tinha uma aula extra e essa criança que foi mordida estava lá na aula extra junto com outras criancinhas e uma das crianças veio me contar assim, ô tia, toma muito cuidado com o Iô hoje. Aí eu falei, mas por quê? Ele falou assim, porque ele tá mordendo todo mundo. Aí eu falei assim, jura? Quem que ele mordeu? Ah, ele mordeu o fulaninho. Aí eu falei, meu Deus, o fulaninho ele mordeu. Ele falou assim, e todo mundo ficou com medo de pegar a mesma coisa que o Iô tem. Olha só. E assim, na hora que ele falou isso, aí eu peguei e falei assim, não, fulano, o fulaninho não vai pegar o que o Iô tem, porque o que o Iô tem é autismo, e autismo não é doença para pegar. E outra, a gente só passa coisas assim quando é vampiro, e o Iô não é vampiro. Aí foi pro lúdico, né, expliquei. Aí eles brincaram e tal, e aí todos eles voltaram a brincar, né, o Iô, o fulaninho e o fulano. Mas aquilo, Mari, entrou dentro de mim de uma forma que eu não consegui mais fazer nada. Eu só chorava. Chorava. E liguei para a coordenadora e falei um monte. Depois eu quis ver as câmeras, por que que aquilo tinha acontecido. E assim, inventaram várias desculpas, né? Claro. Mas assim, a importância da gente falar do autismo. É tanto que na escola dele, eu e mais uma outra mãe, a Lê, que sempre está por aqui, manda um beijo para a Lê. A gente faz a conscientização do autismo todo ano lá na escola. E assim, mães, façam isso, porque é muito importante a gente falar sobre isso para não acontecer esse tipo de coisa, né? Porque eu falo até hoje, assim, quando eu falo, me dá uma coisinha, sabe?
É, Porque foi muito forte se eu ouvir isso de uma criança. Da maneira certamente, dela, ele né? falou, né? Certamente a criança não falou isso, né, por mal. Como eu disse, ela deve ter Não, de falado isso pela maneira alguma. ausência de informações. Por isso que eu, né, Sim, reforço a sua fala, Pri. Muitos pais eles têm receio de abrir o diagnóstico na escola ou para os coleguinhas com medo dos rótulos. sim, sim, Mas qual é o rótulo que traz menos impacto para aquele indivíduo? com O rótulo de uma certeza. criança que morde e passa autismo ou o rótulo de uma criança que tem autismo, que é uma condição não contagiosa, que é um jeito de funcionar, né? Então, é Sim, melhor que as crianças, inclusive desde pequenininhas, possam ter acesso a esse tipo de informação sobre a sim. diversidade. É de É diversidade muito que a gente está importante. falando, né? Muito Exatamente. Então, importante, gente. não é contagioso de jeito algum. Não, não passa na mordida, tá, Não, gente? Só não, vampiro. não passa nada. Se alguém for Exatamente. mordida aí por um vampiro, cuidado. Cuidado, pode complicar. Ai, Mari, ó, existem graus e tipos de autismo? Também chegou várias perguntas sobre isso, de graus, tipos. Uhum. Explica pra gente. Então, voltando na minha fala inicial, né, Pri, é um espectro. Como se fosse um espectro de cores, um espectro de luz, né? Desde níveis mais intensos até níveis mais suaves, mais leves. Dificilmente uma pessoa com autismo é igual a outra. Tem características que podem ser parecidas, que podem aparecer, né, e estarem presentes em vários casos, mas cada um é um no seu funcionamento. E hoje em dia, o Manual de Diagnósticos de Transtornos Mentais, o DSM, né, que é o guia aí dos médicos, dos clínicos, ele postula que existem 3 níveis, né, para a gente conseguir entender um pouco melhor como cada um funciona, em que grupo cada um, né, pode ser ali melhor identificado. Níveis mais severos, então pessoas que têm muitas dificuldades para funcionar na vida, né, não são independentes, têm mais dificuldades de comunicação, comportamentos aí de risco mais graves. Uhum. O grupo moderado, né, que então alguns desses sintomas nível de Uma travadinha para mim, Mari. Eu eu vi, eu fiquei não no sei se o que eu segundo falei. grupo. Tá, Eu parei eu no vou segundo retomar. grupo. Então, nesse segundo grupo, que é o grupo moderado, eles têm ali ainda a presença de comportamentos que são, né, importantes e, de certa forma, pouco funcionais, pouco adaptados. Tem um pouquinho mais de independência e autonomia do que o grupo, né, severo. E temos aí o grupo de sintomatologia mais leve, né? Então, são pessoas que são mais funcionais, transitam com autonomia pela vida, são independentes. Então, justamente essas características, né, esses marcos do nível de dificuldade que essas pessoas têm para estar na vida de uma maneira autônoma e prática, que caracteriza aí a severidade do autismo. E Sim. também implica a necessidade de mais ou menos profissionais trabalhando aí em prol do desenvolvimento dela. Eu entendo como o grau mais leve, é que tipo, precisa menos intervenção, seria Isso, isso? isso, menos Tá, intervenção, porque eles conseguem ter mais independência e autonomia para fazer, para dar conta das demandas da vida, né? Os tá. outros E o nunca se mais apresentam severo para seria aquele que precisa de mais intervenção, mais isso, apoio, mais intervenção né? e apoio por conta da gravidade dos sintomas e dos comportamentos. Tá, tá, joia. Então, gente, ficou bem explicadinho aí, hein? Vamos, vamos continuando aqui. Como que identifica, Mari, os primeiros sinais de autismo, assim, tanto em bebê quanto em criança? Como que a gente vê esses primeiros sinais? Cada funcionamento é um, né, Pri? Mas tem alguns indícios, algumas pistas em termos de comportamento que os pais, né, podem ficar atentos se tiverem com algum tipo de suspeita em relação a um diagnóstico de transtorno do espectro autista. Quais são as duas grandes esferas, né, os dois grandes pontos que os médicos e clínicos observam para pensar num diagnóstico?
questões relacionadas à comunicação social, ou seja, não é só a fala, é o quanto de intenção para Uhum. socializar a minha fala e a minha linguagem tem. E a questão do Sim. comportamento, que é marcado por comportamentos mais repetitivos, adesão à rotina, presença de rituais, né? Dentre outras características. Então, também foi-se o tempo em que a gente dizia que os autistas, as pessoas com autismo, não olham nos olhos ou não Uhum. são afetivas, né? Tem outros sinais, embora esses também tenham que ser levados em consideração até certo grau, Sim. que podem fazer a gente ficar aí com a luzinha acesa para pensar no diagnóstico. Então, bebês muito pequenos são crianças que geralmente são mais sérias, mais introspectivas, mais irritadiças de certa forma, choram muito, problemas de sono também são frequentes. O momento da mamada e o momento das interações sociais trazem pistas importantes também. Então, são crianças Uhum. que, quando estão mamando, por exemplo, não olham diretamente nos olhos da mãe, não ficam tão O Iô eu percebi foi assim. envolvidas. Ele, não é que ele não olhava, Mari, mas ele fugia do meu Fugia. olhar. É, Eu olhava, ele desviava. Ele isso. podia estar até olhando para mim, mas se eu olhasse para ele, ele desviava Ele o olhar desviava. na hora. É. Então, essa questão da intensidade, da frequência do contato ocular, né? Não é nem Uhum. ausência e nem presença. A gente vai sair dessas Isso, generalizações, né? É um tipo isso. de contato que você vê que não está ali tão conectado, tão aderente naquele momento da mamada, que é um momento muito especial para mãe e Sim, bebê, né? De sim, conexão, de fato. isso. Tem as questões também da interação social. Então, geralmente a gente fala assim, olha, a minha criança, o meu filho, quando chegava alguém para socializar e falava, ai, que bebezinho bonitinho, ele Ele pouco nem. respondia, ele ficava, me desviava o olhar, a pessoa até falava, ai, não gostou de mim, né? Então, essas É, reações sociais muita também são gente falava interessantes a isso gente do Yu. pegar. É. Aí eu falava, ah, não, mas ele é assim, gente. Ele é assim. E ele, É. tipo, nem. Então, isso quando são muito pequenininhos, né, Pri? E aí eles começam Sim. a sentar, a andar, a parte motora vai ficando mais evidente, e aí a gente pode começar a perceber também sinais como a tendência a arrumar os brinquedinhos sempre enfileirados, de uma Sim. mesma E eu fazia maneira, isso, gente. de uma Ele mesma colocava maneira. tudo assim, tudo. Lápis, ele adorava, sempre gostou de pintar, né? Ele jogava os lápis todos e colocava cor por cor, assim, do mais claro para o mais escuro. Então, essas falas também, né, Pri, populares que a gente usa, né, a gente faz uma interpretação do que a gente está vendo. Então, a gente pode, tem pessoas que falam assim, ah, ele é muito organizado, ele tem um senso estético porque ele organiza perfeitamente, ele é Sim. muito, algumas pessoas falam, eles são teimosos, porque se não é do jeito que eles querem, eles ficam muito bravos. Isso já faz a gente Sim, levantar uma luzinha de uma maior rigidez, sim. inflexibilidade do comportamento, Ah, e a adesão a algo que psicóloga tem que ser falou, daquele Mari, jeito. que eu era muito organizada, por isso que ele era. É, então. A primeira Porque psicóloga que levou. é de fato assim, né, Pri, a manifestação do comportamento, ela pode ter várias causas, o mesmo comportamento, né? Mas quando a gente Uhum, tem esse olhar clínico sobre desenvolvimento infantil, né, e sobre desenvolvimento infantil atípico, a gente consegue sim, fazer essa junção de todas essas pecinhas do quebra-cabeça para pensar, então, num diagnóstico, né? sim, Além disso, algumas crianças começam a ter movimentos repetitivos, sim. abanar as mãozinhas, Girar, o Iô ou girava, Mari, girar as girava. coisas, né? Não, Gostam ele da se repetição. girava, girava. Ele ficava girando. Tem as questões sensoriais que começam a aparecer. Então, não só uma Sim. questão assim de não gostar de ser pego ou precisar pegar, né? São as duas possibilidades extremas. A questão Uhum. auditiva, a questão visual, a questão alimentar. Esse é um sinal aí que muitos pais também colocam na conta de, ele é difícil para É, comer. Né? E na verdade, se a gente é. investiga mais profundamente, pode ter sim uma alteração sensorial envolvida. Algumas crianças, Sim. os pais começam a falar assim, ele não come verde. Ou ele só come comida que faz creque-creque, comidinhas Ou mais só durinhas, pastosa. ou só pastosas, né? É. Então, esses são sinais nos muito pequenos que a gente pode já ficar atento, né? Tem estudos aí que Uhum. mostram
Na verdade, os diagnósticos sendo feitos aí com 8, 9 meses. Mas mais do que Uhum. o diagnóstico é a gente estar atento ao comportamento da criança, né? E como ajudá-la a superar essa alteração, vamos falar assim, do desenvolvimento típico. Sim, A sim, ausência com de certeza. linguagem também, eu acabei não falando, mas é extremamente importante. Algumas crianças levam mais tempo para falar, mas só o atraso da fala não é suficiente para a gente pensar no diagnóstico de TEA. Por quê? Porque falar por falar, a gente vê muita gente por aí, inclusive no nosso círculo social, que é aquela pessoa tagarela. Fala, 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 né? No caso do Né? autismo, o que a gente vai olhar é a intenção da fala voltada para o Sim, outro. Não só sim. para eu satisfazer as minhas necessidades, mas para eu ter uma troca social. Uma pergunta que é muito característica que os médicos fazem, né? Antes do seu filho falar, porque muitas crianças desenvolvem a fala, né? A gente sabe. Mas antes do seu filho falar, como é que ele se comunicava com você? É a questão da É, comunicação. Ele apontava? Ele indicava pois é. para você Não uma coisa que estava apontava, o Iô não interessante? apontava. Ele Ele indicava se era pegava a mão gostoso e da interessante? gente e Isso. levava até o lugar. Até o Ele, lugar. ele, ele meio que usava a gente como objeto, né? Ele Isso. fazia muito isso. Isso é muito característico também. O uso É. da mão do outro como um instrumento, Isso. né? Sim, mas não apontava. Mas não Não apontava. apontava. A questão da triangulação do olhar também é muito importante. Sabe quando a gente está com uma amiga no shopping e aí a Uhum. gente vê, sei lá, uma roupa muito diferente? O que que a gente faz para amiga? A gente olha para Nossa, amiga, a tipo, gente olha para a roupa e olha para amiga. né? E ela já sacou que aquilo tá Já sacou. ridículo, Exatamente. Isso é o que a gente nunca vai compartilhar. usar aquilo, né? Nunca vai usar aquilo, exatamente. Né? Mas Só as para ela pessoas fazem sacar. muito isso, por exemplo, quando a criança quer mostrar o avião que está passando. Qual que é geralmente o comportamento esperado, né? Ela aponta, tô aqui pegando um ponto de Aham, referência, tá? aham. Ela aponta, olha mamãe, e faz essa triangulação, Isso. né? Então esses são pequenos sinais, né? Que se estiverem ausentes ou de certa forma não tão consistentes, a gente tem que ficar de olho e aí buscar profissionais de preferência especializados na área, né? Porque a gente ainda tem muito a avançar aí Sim. nas formações Nossa, das muito. diversas áreas Muito. médicas e de educação para inserir mais esse tema. Então, buscar profissionais especializados que já tenham aí Sim. uma boa noção sobre o tema para pensar aí na questão diagnóstica. Sim, com certeza. Porque ajuda muito a gente, assim, como mãe, né? Uhum. Porque acho que se eu tivesse tido profissionais assim que me ajudassem desde o inicinho, nossa, porque eles me culpavam, Mari, de tudo, tudo, tudo era culpa minha, Doutora Padamãe. né? Se o menino era organizado, a culpa era minha. Se o menino não falava, a culpa era minha. Então você vai carregando aquele monte de culpa, né? Até que você chega num profissional, né? Que faz o diagnóstico direitinho. Ele fala, não, ele é autista. E meio que sai assim aquela culpa dos ombros. Você fala, gente, aquela culpa toda não Uhum. era minha, né? É porque ele era autista, né? E com certeza muitas mães aí estão vivendo esse dilema. Gente, a culpa não é de vocês, gente. Procurem um profissional aí bacana e vocês vão conseguir um diagnóstico bom para o seu filho. E vamos continuando, tem muita pergunta ainda, Sim, Mari. sim. Ai, meu Deus. Qual que é a importância, Mari, da avaliação neuropsicológica? E aí já vou linkar com a outra pergunta, né? Como que a gente confirma o diagnóstico de autismo? Tá. O diagnóstico de autismo, ele é um diagnóstico clínico. Isso quer dizer o quê? Que não tem nenhum exame assim específico, divulgado e né, consolidado na ciência, específico de sangue, por exemplo, né? Ou algum exame de imagem que está ali escrito, o seu filho é autista, né? Esse indivíduo é autista. Então, o que na Hum, verdade acontece? É um diagnóstico clínico, né, feito pelos médicos, mas que, para ser de fato oficializado, precisa de subsídios de outros profissionais e de outros exames, justamente para a gente conseguir uhum, excluir outras possibilidades de transtornos ou outras causas para aqueles comportamentos que a gente está observando. Né? Então, tem exames genéticos que são pedidos, exames de ressonância, exames de atividade elétrica cerebral, o neuropsicológico, exames com fono, com TO,
né, com uma série de outros profissionais que vão embasar o diagnóstico do Hum. médico, né, a definição desse diagnóstico. Há escalas que devem ser aplicadas por profissionais treinados, né, que já são aqui possíveis de serem aplicadas no Brasil. São escalas comportamentais em que as crianças, adolescentes e adultos respondem a uma série ali de propostas, né, através da interação, principalmente. E essas escalas, elas são mais pragmáticas em termos de afirmar ali a existência ou não de um diagnóstico de autismo. Mas são escalas ainda Sim, comportamentais. sim, sim. E com que idade que o diagnóstico pode ser feito numa uma criança com TEA? Uhum. Na verdade, Pri, a partir do momento em que a gente tem os primeiros sinais ali bem definidos, né? Toda essa união e análise desses exames, indicando ali algo na linha do transtorno do espectro autista, antes de pensar em qualquer diagnóstico, a gente pensa na intervenção precoce. Né? Sim, Então, a gente insere essa criança, né, muito pequenininha, em atividades de estimulação específica, seja de comportamento, seja de linguagem, seja de uma questão sensorial, para ver como ela responde, né, ao longo do tempo a essas intervenções específicas. Muitos médicos evitam fechar o diagnóstico muito cedo, mas sim esperar sim, para ver o avanço, né, daquele pequeno em relação às intervenções, para ver se de fato, se as dificuldades seguirem, né, de uma maneira consistente, ainda estiverem lá mesmo após a intervenção, aí sim colocar aí essa questão diagnóstica. Eu costumo falar que o diagnóstico é sim, extremamente importante, mas tão importante quanto são as estimulações adequadas. com certeza. Uma coisa tá ali junto com a outra, né, Mari? Porque a gente precisa do diagnóstico e precisa das intervenções também, né? Sim. Eu acho que Só o o IO diagnóstico sem depois que. intervenção, né? Não Pois é, adianta muito. o IO depois que a gente começou a fazer as terapias assim, focadas mesmo no que ele precisava, ele deu um salto assim no desenvolvimento. Porque antes a gente fazia uma linha de psicóloga, né? Levava ele na psicóloga, que não era a linha que ele precisava. E depois do diagnóstico, ela falou: não, ele precisa desta linha de intervenção. Aí a gente mudou e aí foi que foi, assim. Isso é muito Então é importante muito para eles importante. terem conhecimento, Pri. Tem tratamentos, né, assim, estimulações, formas de trabalho específicas que têm evidência científica Sim, de melhor impacto no funcionamento daqueles indivíduos, né? sim, Pequeno, adulto. Então é muito importante que os pais eles estejam alinhados com a ciência nesse sentido, né? Priorizando e focando nas atividades que são de fato comprovadamente sim, eficazes e que trazem sim, melhoras, trazem melhores adaptações. sim, com certeza. Porque às vezes o que é bom, por exemplo, para o IO não é bom para outra criança, né? Então é o profissional que vai dizer ali qual que é a terapia que eles precisam fazer. Gente, é fenomenal. Assim, a mudança foi gigante, né? Quando a gente começou a fazer as terapias certinho que precisavam, Isso. né? Ah, você tem que ver ele, Mari, pessoalmente, porque ele Tô já curiosa apareceu pra aqui. ver. Ele tá Mas de muito qualquer maneira, fofo. Pri, só para fazer essa pontuação, né? Hoje em dia fala-se muito, né? E temos, na verdade, não é só a fala, é a evidência de que as terapias de abordagens comportamentais, né? Em especial a Uhum, terapia ABA, né? Ela é a sim, mais indicada para os casos de autismo e com melhor retorno, né? Melhor resposta. sim, sim, com certeza. Com certeza. Gente, ó, uma pergunta aqui, Mário, por que que a intervenção precoce é importante? O nosso cérebro, né, ele é plástico, né? Nós sempre falamos isso, né? A plasticidade cerebral é muito importante. Mas nos primeiros anos de vida, ele é ainda um plástico mais molinho, né? Então eu costumo falar que é um cérebro esponja. Tanto é que a gente tem que tomar muito cuidado, né, com o que a gente faz ou fala do lado das crianças, porque elas Né, absorvem gente? aquilo Fala com tudo. muita facilidade, exatamente.
Então, nesse sentido, nos primeiros anos de vida, né, principalmente ali do primeiro ao terceiro, nós temos momentos, né, que a gente chama de janelas de desenvolvimento. São momentos em que o cérebro está mais aberto para adquirir informações e se desenvolver. Então, quanto mais precoce for a intervenção, mais disponível, vamos falar assim, o cérebro vai estar para receber e aplicar aquelas informações na vida. Então, intervenção Sim. precoce é algo muito, muito importante. É uma bandeira que a gente vem levantando, né? Nós que trabalhamos com autismo, os grandes centros, os grupos particulares também, as associações da intervenção precoce. Né? Muitas É muito crianças importante. acabam tendo até uma redução extremamente drástica dos sintomas de autismo quando começam a intervenção muito precocemente, a ponto de lá na frente as pessoas falarem, ué, mas ele é autista? Né? Porque os sintomas estão tão minimizados, aparecem em situações tão específicas, mas justamente por conta Sim. dessa malhação do cérebro que começou cedo. Maravilha. Outra pergunta quais as causas do autismo e se existe remédio para autista? O autismo ele é um transtorno que ele é multifatorial. O que que isso significa? Não existe uma causa específica, né? Os estudos eles apontam para uma combinação de causas genéticas e causas Uhum. ambientais. A gente ainda tem um maior peso da genética nos casos de pessoas autistas e estudos que apontam ali para questões ambientais relacionadas a infecções na gestação, exposição à toxicidade, substâncias tóxicas, né, idades de pai e de mãe. Muitos estudos vão sendo feitos nessa Uhum. área para entender melhor o ambiente, mas o grande peso mesmo é a É genética. genético. Tanto é, Pri, que é muito curioso. Muitas vezes a gente recebe no consultório, né, para fazer o diagnóstico de uma criança, e aí a gente está ali fazendo os questionamentos, né, para entender como é que ele funciona e tudo mais. Aí o pai ou a mãe, né, fala, ué, mas eu também sou assim. Então é engraçado como tem muitos diagnósticos tardios que estão sendo feitos nesse momento, Né, por mães? uma Mães que estão aí semelhança. me ouvindo, né, mães? A gente sabe bem, né, essa história. É. Então, é muito interessante isso, Pri, como tem adultos, olha para você ver, né? Sim. Muito funcionais que passaram pela vida Com sem certeza. maiores dificuldades, ou talvez tendo que enfrentar dificuldades em certo nível, Sim, mas casaram, tiveram filhos, e aí quando a gente vai ver, é um autista de alto funcionamento, por sim, exemplo, com certeza. né? Então, na Com verdade, certeza. a gente olhar para a genética é super importante, para o ambiente também. E aí, pensando na questão das medicações, esse é um assunto delicado e que, na verdade, foge da minha alçada, porque como psicóloga eu não trabalho com medicação, né? Só com os trabalhos Sim, comportamentais, mas vou falar um pouquinho pelo que eu adquiri aí ao longo das minhas vivências e dos lugares onde eu circulei. As medicações, elas são destinadas à questão do sintoma, do comportamento. Não uhum, existe uma uhum, medicação para autismo. Existe uma medicação que vai, por exemplo, ajudar a criança a regular melhor as explosões, o sim, comportamento, ou focar melhor a atenção, ou sim, apresentar menos comportamentos repetitivos ou comportamentos autolesivos, que muitas vezes aparecem nos casos sim, mais graves, né, da criança se machucar ou machucar o outro. Então, essas sim, medicações elas são focadas no sintoma e não no comportamento, e no sim. comportamento, mas não no autismo como um todo, porque como a gente vem falando, o autismo ele é múltiplo, né? É todo aquele espectro. Algumas que convulsionam, né, Mari? Também tem que tomar medicação para Tem crianças que convulsão, têm convulsivo. epilepsia associada Isso, ao quadro de autismo, né? Nem todo sim, autista tem epilepsia e sim. nem toda pessoa com epilepsia tem autismo, mas Tem então, autismo, na verdade, a medicação vai ser focada nessa questão da epilepsia, nesse sim. caso, né? Entendemos, entendemos. Agora eu queria que a gente respondesse uma questão para os pais que desconfiam de autismo nos seus filhos, mas ainda não tem diagnóstico, né? Existem sinais que indicam que o bebê pode ter autismo? Sim, sim. Né? Eu acho que a gente já falou um pouco, né, sobre a mamada e tudo, mas É, mais específico, talvez. E uhum. quais são eles, né?
O bebê, ele ainda é um serzinho em formação, né? Então a gente tem que olhar para o que ele está apresentando ali para a gente naquele momento. Nos muito pequenininhos, que ainda não andam, ainda não se comunicam tanto, a questão do contato ocular, ela é um marco importante para a nossa análise. De novo, não é ausência ou presença, é a qualidade da forma como essa criança olha nos olhos. É a resposta a essas interações, né? Quando, de novo, chega o vovô, o tio, a vovó, a titia, ai, que bonitinho. Como é que essa criança responde a essa troca social, a essa troca afetiva? É de uma maneira esperada, é um pouco diferente, né, do que a gente vê na nossa família, nas demais crianças. Não que a gente tenha que comparar, mas é só para a gente ter ali um termômetro, né, para ter Sim, uma ideia do que é esperado no desenvolvimento típico ou não. A sim. questão da comunicação social, né? A linguagem não verbal, ela surge antes da linguagem falada, da linguagem verbal, né? A gente se comunica com o outro, de novo, através do olhar, das expressões faciais, dos gestos, do apontar. Então, esses sinais mais primitivos para a gente estar em contato com as pessoas, no bebê a gente pode observar bem a presença, a ausência ou alteração desses sinais. Aquele tchauzinho, né? Que eles dão e Dar tal, e eu não tchau, fazia. mandar beijo, porque é uma É. resposta Mua, a um pedido do outro, né? mua. É. Isso. É. E Eu aí tem a lembro que o Iô questão era um bebê muito tranquilo, né? Ele não era de chorar, nada, uhum, nada, nada. Ele sempre foi um bebê muito tranquilo. Mas teve uhum. uma vez que eu fui trocar ele e ele começou a chorar muito, 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 muito. E assim, ele ficou roxo de tanto chorar. E de repente parou. Assim, voltou ao normal. Aquele episódio me deixou assim, bem com a pulga atrás da orelha. Eu falei assim, nossa, estranho, porque ele tava bem, ele começou a chorar do nada, ele ficou muito, muito, muito irritado e depois parou. E nunca mais, assim, depois, na fase bebê, aconteceu. Uhum. E aí, depois de muitos anos, eu falei, olha, eu acho que ele devia já estar ali mostrando algum sintoma, né, do autismo e eu não percebi. Depois Tem, que eu eu acho que fui ver. uma outra questão importante, Pri, que eu acabei não abordando tanto naquela primeira fala sobre os sintomas, né, e os sinais precoces, que é muitas crianças. Tem dois casos, né, que eu acho que é legal comentar. Primeiro, tem crianças que elas vão ser as de altíssimo funcionamento, né? A gente até fala ali dos Aspergers, né? Que tem ali um pé Sim. dentro, outro fora do espectro, né? A gente brinca. São crianças que elas têm uma questão assim pró-social, elas buscam o social, elas interagem de certa forma. Essa interação, na verdade, ela acaba sendo pouco adequada. Então, é aquela criança que é muito Uhum. sincera, que é muito rígida na forma de Uhum. se E faz relacionar, aquelas perguntas, né, Mari, assim, mais absurdas, na muitas hora vezes imprópria. extremamente inteligentes, e a linguagem dessas crianças, ela é uma linguagem que ela não tem atraso, ao contrário de outras crianças do espectro que estão ali muito provavelmente num nível mais de Sim, moderado a grave, né? Não obrigatoriamente, mas sim, comumente sim. Então são crianças que elas podem até ter falado no tempo certo ou antes do tempo. Mas aí a fala vai se desenvolver de um jeito também um pouco atípico. Aquela criança que tem um tom professoral, que usa palavras uhum. extremamente rebuscadas, elaboradas, que entende tudo de, sei lá, sistema solar, Sim, dinossauro, placa de trânsito, tudo. né? Tudo. Você pede ela dar uma aula, mas ela está mais Sim, interessada em satisfazer a própria necessidade dela de falar sobre aquilo do que trazer um impacto para sim, você, né? Então, tem esses casos dos de alto funcionamento, que não tem atraso de linguagem, né? Essas questões sociais ficam muito mais sutis e são diagnósticos sim, de fato mais desafiadores para os profissionais. E também tem aquelas crianças que a gente fala que elas têm uma regressão, né? Esses casos são casos bem específicos, né? E bem importantes, porque é uma criança que ela vem se desenvolvendo bem até ali 1 ano e meio, 2, 3 de uhum. idade, e aí tem ali E um aí, marco dá aquela. relacionado ao processo Uhum. de poda neuronal, né? Que é como se fosse uma limpeza Isso. que o cérebro faz, né? Para falar, bom, o que que vai adiante na Que vida desse acontece em indivíduo ou não. todos nós, gente, não E só nas crianças autistas, acontece em todos nós. a questão é que a forma como essa poda neuronal, né, dos neurônios, ela se estabelece nessas crianças é diferenciada.
né? Então, muitas vezes elas passam a ter uma regressão de comportamento a partir desse momento. Uhum. Então, de novo, a gente está falando dessa grande variedade, né? Desse espectro de formas de ser, de estar, de como começou ali a aparecerem os sintomas, como continuaram os sintomas. É bem diferenciado e diverso. A gente sempre tem que levar isso em consideração. Gente, a nossa live, ai, tá acabando, Maria. A gente, meu Deus, olha, a gente pode ficar falando de autismo aqui, ó, o dia Sim. inteiro, que tem assunto o dia inteiro, gente. É um assunto assim que rende, rende. É, deixa eu ver aqui. A gente já falou dos exames também. Como que os pais, Mari, eles podem ajudar no desenvolvimento das crianças com TEA? Pri, pensando que a gente está caminhando para o final, eu vou fazer uma fala que eu acho que vai na mesma direção da fala que eu fiz no final da live de TDAH, que é a importância do trabalho em equipe. Né? Eu bati muito nessa tecla no final, do trabalho multidisciplinar. Então, eu costumo falar que os pais, eles passam a fazer parte da equipe dos filhos, né? Então, o indivíduo com autismo está no centro desse grande círculo, né? Temos os pais que precisam ser muito parceiros, a equipe multidisciplinar também associada, né, aí junto nessa parceria, a escola presente também dando possibilidades das intervenções ocorrerem dentro da escola. Então, a melhor forma, eu acho que os pais têm para ajudar a estimular os seus filhos é estando em contato frequente com as equipes que estão fazendo a condução do acompanhamento dele. Porque Sim, assim com a gente consegue certeza. garantir que o que ele está aprendendo nas terapias, né? A gente sabe que nos casos mais graves de autismo, o recomendado pelas sociedades que trabalham aí na área, né? As instituições, são 40 horas semanais de estimulação. 40 horas semanais, né? É muito tempo de estimulação. A gente aqui no Brasil tem toda uma questão, né, da formação dos profissionais, a questão financeira que, né, está por detrás dessa necessidade, dessa indicação, né, dentre outros muitos aspectos. Então, o quanto mais os pais puderem absorver as técnicas, as estratégias, os aprendizados, as estimulações das terapias para replicar isso em casa como parte de equipe, é muito importante. A gente não está falando para o pai, né, se profissionalizar, só de levar essa Sim. possibilidade de treino, de estimulação para outras áreas da vida. Mas é importante que ele saiba o que se deve fazer, por que se deve fazer, como fazer. Então, para fazer esse trabalho Sim, porque mais não, generalizado. não adianta, né, Mara, a gente chegar, deixar a criança no consultório, depois pegar e não saber nem o que aconteceu lá dentro, né? Não saber o que ela aprendeu, o que está acontecendo, chegar em casa e não aplicar nada daquilo que a profissional está fazendo, né? Eu acho que esse diálogo é muito importante E para nós pais. o diálogo também entre a equipe, né? Eu sempre falo isso para Também, as famílias que vêm também. aqui no consultório, para pedirem para a equipe conversar entre si, porque nem sempre fazem parte de um mesmo grupo, né? Sim. A fono, a TO, psicopedagoga, psicóloga, muitas vezes elas estão em ambientes diferentes, consultórios diferentes, mas esse alinhamento das condutas, o que cada um está fazendo, é muito importante e a família, eu diria que deve, né, fazer essa solicitação para a equipe Sim. conversar E a entre si. escola também. E a escola Com certeza. também, E a escola também está dentro disso, né? alinhada com o que os profissionais estão fazendo, passando as informações para a família. É. Gente, dá um trabalho danado, mas faz uma diferença enorme. Eu falo, tem dia. Esse ano não foi um ano diferente, né? Um ano, né, Uhum. totalmente diferente. Mas assim, tinha dias assim que eu saía da escola e já era reunião com as terapeutas e reunião com a coordenadora e tudo. Dá muito trabalho, gente, mas faz uma diferença quando a gente está ali, ó, em cima, fazendo presença mesmo, que fica tudo alinhadinho, né, Mari? E para criança eu acho que é fundamental esse alinhamento dos pais com os terapeutas, com a escola.
É E quando a muito gente importante. fala, né, da criança com transtorno do espectro autista, Pri, a gente não pode esquecer que essa criança vai se tornar um adolescente, vai se tornar um adulto, vai se tornar um Não é? idoso, né? E a gente tem que preparar, né, nós enquanto equipe e os pais, a família e a escola, tem que preparar esse indivíduo para o futuro, né? Ninguém Sim, é eterno. Então a gente tem que preparar essas pessoas para elas conseguirem ser o mais autônomas, independentes sim, possíveis para conseguir seguir a vida delas quando essa rede agora não estiver mais aqui. sim. Não, aqui em casa não tem bebê mais, de jeito nenhum, nem criança pequenininha. Eu sou criança grandona, ele fala. Não, não, não existe a possibilidade. Ai, vem cá, meu bebezinho. Não, eu sou criança grandona. Então, assim, já tô sentindo ali, ó, pré-adolescência chegando, mas já tô Ah, sentindo. é. E aí, E olha, os desafios eles vão mudando ao longo da vida, como para qualquer sim, pessoa, né? Então a gente está com atento a certeza. essas mudanças nas etapas do desenvolvimento, conseguir fazer os approaches necessários, né? Fazer a melhor forma de ajudá-los a adquirir novas habilidades, isso é muito importante. Sim, muito. Para eles, para nós, nossa, é maravilhoso pensar assim no futuro que eles possam estar mais independentes, né? Ai, meu Deus, eu fico até emocionada, Mari. Gente, nossa live acabando. Ai, meu Deus. Ó, Ah, não, mas ainda falta um pouquinho, ó. tá. É, também tem uma pergunta aqui, ó. Animais de estimação são indicados para pessoas com TEA? Eu chegou a pergunta de crianças, mas eu vou generalizar assim, mais para pessoas com TEA. O trabalho com animais, né, a terapia com auxílio, né, de animais, é algo que tem sido muito comentado e colocado em prática. Eu vou dever para vocês uma informação técnica, né, com dados aqui oficiais. Não sei de pesquisas que falam a respeito disso, talvez outras pessoas possam compartilhar pesquisas mais Uhum. consolidadas, consistentes, mas na minha visão, sim, sim, porque o animal ele traz é, através, né, de uma da forma não humana a demanda Sim, por atenção, a demanda por cuidado, a demanda por troca. Então ele pode ser um meio para desenvolvimento de habilidades sociais, né, de certa forma, que sim, depois podem ser generalizadas para indivíduos humanos. Tanto sim, que com tem alguns certeza. vídeos muito bonitos circulando na internet, né? De bichinhos que se aproximam quando as crianças estão Sim, em desreguladas crises, emocionalmente, elas né? conseguem, É né, muito usar do lindo. bichinho como estratégia de autorregulação. Mesma questão assim Sim, do alimentar o bichinho, perceber se o bichinho tá triste, se tá ansioso, se tá isso. bravo, né? Então eu acho que é Aquela uma ponte responsabilidade, né, a de responsabilidade cuidar do de cuidar. alguém. Eu, sinceramente, só vejo benefícios, na verdade, eu acho que para todos nós, né? Benefícios É da verdade, convivência com bichinhos de estimação. Para é eles, em verdade. especial, tenho visto muitos colegas trazendo bichinhos, treinando bichinhos para estarem ali no consultório fazendo essa ponte. Acho extremamente rico e interessante. É, tem a Alê, o Henrique fez um tempo pet terapia Uhum. e ele gostava muito, muito, fazia assim uma diferença enorme para ele. E é bem bacana mesmo. Aqui eu tenho um gato e assim, quando o Io era menorzinho, ele nem fazia assim, acho que nem percebia que o gato estava em casa. Hoje é muito fofo porque quando ele faz o desenho, por exemplo, da família, quando a gente fez recentemente uns cartõezinhos que tinha que fazer tipo uma conta bancária de amor, assim, né, para a escola. E aí tinha que escrever o nome e desenhar todo mundo da família. Ele desenhou eu, o pai dele, ele e o gato. Entendeu? Então ele inclui o gato nos desenhos, sabe, da família. Então, assim, hoje ele já percebe, ele já põe comidinha, briga com ele, fala que ele é chato. Então, assim, porque o gato faz o que ele quer, né? Às vezes vai lá dar uma mordida nele, e aí ele pega
chinelinho e fica batendo no chão assim, para, Michael, para! Então é aquela relação que eles já estão tendo, né? E antes não tinha isso. Era como se o gato nem existisse. Então é muito bonitinho, muito É fofo. interessante porque talvez seja muito fruto, né, desse avanço que você comentou que ele teve aí com esse ajuste das terapias, né? Essa abertura para as Sim. outras possibilidades de interação e poder generalizar isso para outras situações vai ser muito importante, é muito importante. Ó, a Lê tá aqui na live e ela falou ó, que o filho dela amava e que ele gostava de cobra. Ah, mas é isso mesmo, eles gostam das coisas É, mais, né, aí, de novo, é questão de inusitadas. gosto, é o gosto humano, né? Cada um com o seu. Ai, muito fofo. Mari, olha, falta aqui pouquinho tempo para acabar. Ai, foi maravilhosa a nossa live. E eu Eu queria, assim, agradeço. antes de você passar o seu contato e agradecer tudo, eu queria que você deixasse um recadinho para todos os pais aqui que assistiram, para aqueles que ainda vão assistir a nossa live, para todo mundo aqui do Amor Especial. Bom, então, primeiro, obrigada de novo pelo convite, Pri. Foi uma delícia estar aqui de novo com você nessa troca tão horizontal que a gente consegue sempre fazer, né? Acho que isso é muito importante. A gente poder compartilhar os nossos saberes, cada uma do seu lugar, cada uma com as suas vivências, né, experiências, mas isso é muito enriquecedor. Agradeço aí a presença de todo mundo, vi pessoas muito queridas aí compartilhando, mandando mensagens. E diria para os pais, de novo, né? Apostem sempre no potencial dos seus filhos, preparem os seus filhos para a vida, né? Acho que muitos tendem a querer proteger, né? Deixar sempre embaixo da asa, num lugar seguro, mas é importante que a gente entenda que amor também é dar possibilidade, né? É também poder dar asa, é também poder dar fortalecimento para a criança se sentir capaz de fazer as coisas. E nos casos das crianças com o transtorno do espectro autista, eu acho que isso é muito importante, principalmente, né? Que a gente instrumentalize para que eles possam seguir em frente da melhor maneira que for possível para eles. É, Valorizar de novo o trabalho em equipe. Eu realmente acho que família, escola em equipe tem que sempre ter essa grande união. E é isso, eu vou citar uma amiga que fez uma colocação uma vez, no nascimento de um pequenininho, de um grupo de amigas, que eu achei muito bonito, que para a gente criar uma criança, a gente precisa de uma aldeia. Então, construam bem as aldeias de vocês, tenham aí os suportes, os apoios, escolham bem quem são essas pessoas que estão juntas com vocês, porque ninguém está sozinho. Com certeza. Você faz parte da nossa aldeia, Mari. Ai, Com obrigada, é um prazer certeza. fazer parte dela, é um prazer. Ó, todo mundo falando aqui, ó, tem que vir de novo. Vamos marcar outra Ai, live, eu já Mari. fui picada, Vamos sempre que der marcar. eu venho, eu adoro, já tô adorando. Vamos marcar aí mais uma live. Mari, passa teu e-mail para quem quiser contato, quem quiser aí ir no consultório da Mari, gente, que é maravilhoso fazer lá uma consulta com os filhotes. Vamos lá, passa aí seu e-mail, Mari, seu contato. Então, o meu e-mail de contato é marianacristina.ss@hotmail.com. Podem me escrever, mandar perguntas, perguntar sobre as possibilidades de avaliação. Eu gosto muito, né, Pri? Acho que já tá na cara, né? O quanto que eu gosto de falar e trocar a respeito, né, desses temas todos sobre desenvolvimento infantil. E tô aí à disposição para o que vocês precisarem. Ah, gente, ó, sigam lá a Mari, mandem perguntas para ela, falem com ela, porque Mari, assim, ela é maravilhosa, ela responde tudo, tá, gente? Então, ó, tem também a nossa outra live, assistam também, não só essa, outra live com a Mari, e tem também um trechinho de uma live que ela também falou sobre avaliação neuropsicológica, que também maravilhoso, assim, muito, muito explicativo, assim, vocês vão super amar. E muito obrigado, Mari, mais uma Imagina, vez. Pri. Foi Para todos maravilhoso. vocês, O Amor Especial agradece. um feliz Natal para todos. Que Para você 2021 seja um ano também. aí renovado para todos nós, dentro Ai, desse gente, que nosso novo 2021 contexto. venha bom. Sim, que
Que seja um Com ótimo ano dentro, certeza, né, das possibilidades de como ele tiver que ser. Um beijo para todos com vocês. certeza. Beijo para todo mundo que assistiu a live. Beijo, Mari. Beijos, até, gente. Tchau, Tchau. tchau.